O Senado aprovou esta semana, foi agora, na última quarta-feira, o projeto de lei que estabelece regras para o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O tema já tinha sido vetado na sanção do projeto do Marco Regulatório do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. E agora, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo na Câmara, o projeto recebeu parecer favorável do relator no Senado, Otto Alencar, que é do PSD pela Bahia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. O senador da República, Otto Alencar, é nosso convidado, está conosco aqui no Issa Bahia e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Senador, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço muito o convite. Quero dizer a você que estou à sua disposição. Esse tema é um tema do futuro. Aliás, o Senado, essa semana, avançou em 2 temas para descarbonização, que, na minha opinião, é o que pode garantir as futuras gerações. Esse projeto que eu relatei, primeiro foi o marco regulatório do hidrogênio verde, mas no encaminhamento para a Câmara houve um erro de encaminhamento, foi feito um veto pelo presidente Lula, aí nós combinamos que o Zé Guimarães fizesse o projeto para corrigir o erro, que foi erro de encaminhamento da mesa diretora do Senado, e nós aprovamos na quarta-feira. Além desse, Jefferson, nós aprovamos o combustível do futuro, que é outro projeto super importante para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. A humanidade, os países industrializados, inclusive aqueles mais responsáveis pela emissão de gases, China, Estados Unidos, parte do bloco europeu, toma providência, ou então nós vamos ter alterações climáticas que todos estão acompanhando no Brasil e no mundo, né? Alterações gravíssimas. Agora, a gente que está nesse contexto de transição energética, não é? Saindo de um combustível mais poluente, esse combustível fóssil, para um combustível mais sustentável, qual é o impacto de uma aprovação como essa do Senado, que estabelece regras para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, nesse contexto de transição energética global, não só brasileira, mas global, não? Olha, o hidrogênio, ele não é poluente. A produção de hidrogênio no Brasil, e o Brasil tem a maior capacidade de produção de hidrogênio verde. Aliás, na relatoria que eu fiz do marco regulatório, eu coloquei o hidrogênio verde e o hidrogênio de baixa emissão de carbono. Porque o hidrogênio verde para a Europa é o hidrogênio produzido através da eletrólise. Os eletrólitos vão funcionar dentro um processo simples, né, da eletrólise, separar o hidrogênio do oxigênio. Isso é o hidrogênio verde, através da água. Mas você tem hidrogênio em outros elementos que não são elementos que possam poluir no meio ambiente. Então, e são também energias renováveis. Por exemplo, o etanol que eu coloquei no relatório, você pode retirar o etanol, do etanol hidrogênio de baixa emissão de carbono, com uma emissão de carbono bem pequena. O etanol, na sua fórmula química, ele tem 6 moléculas de hidrogênio. Você tem na água 2 moléculas, H2O, que todo mundo sabe, na fórmula da água, e o hidrogênio e o etanol, você tem 2 moléculas de carbono, 6 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Você pode tirar também do etanol, o hidrogênio, como pode também tirar de biocombustíveis e de outras maneiras de ser, desde que ele tenha uma baixa capacidade de poluição do ar. Então, o futuro da energia será, sem dúvida nenhuma, o hidrogênio. E nós temos tudo para fazer isso de uma forma muito competitiva, melhor do que os outros países. Por quê? Porque nós temos energia limpa, produzida já no Brasil, limpa. Nós temos uma capacidade de energia fotovoltaica ou solar muito alta, energia eólica altíssima. Hoje, o Brasil, com as hidrelétricas, com a eólica, com a solar e também outras maneiras de produção de energia, nós hoje já estamos produzindo e está sobrando energia. Então o Brasil, a continuar
produzindo energia dessa forma, você vai ter condição de, inclusive, de exportar para outros países o hidrogênio verde na forma da amônia. Eu estou vendo aqui que esse projeto aprovado pelo Senado estabelece concessão de créditos fiscais para a comercialização do hidrogênio de baixa emissão de carbono, previsão de mais de 18 bilhões de reais até 2032. São incentivos suficientes para impulsionar a produção, o uso do hidrogênio no Brasil, ou ainda será necessário um maior aporte de recursos no futuro, senador? Qualquer planta industrial para produção de hidrogênio que você vá fazer, você vai começar, então você tem que ter os incentivos para a implantação dessas plantas de hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono. Quando o primeiro projeto que veio da Câmara não tinha incentivos, eu negociei, conversei com o ministro Fernando Haddad, com a equipe dele, para estabelecer, depois de 2028, incentivos fiscais, através de créditos fiscais que seriam oriundos da contribuição social sobre o lucro líquido. Agora, senador, a concessão desse crédito fiscal ocorre depois de concorrência entre os projetos. Sem dúvida. Não é isso? Agora, isso não limita a participação de pequenas, de médias empresas, privilegiando grandes conglomerados no setor energético? Não, absolutamente. Esses créditos fiscais, eles serão, como está estatuído na lei, na letra da lei, vai ser através da concorrência dos projetos que tiverem, aliás, tinha uma emenda nesse sentido, uma emenda lá do Ceará, porque o Ceará está avançado nisso. O Ceará já tem lá uma planta de produção de hidrogênio verde. O Ceará avançou muito nessa tese, né? Então, eles queriam realmente que se fizesse, de alguma forma, botasse na lei um tipo de que não houvesse essa concorrência. Eu tirei, não aceitei. Foi até um debate meio acirrado lá com... Que não houvesse a concorrência. Não, que desse... Se eu tivesse o projeto pronto, você já entrava... Exato. Entendeu? Fugindo da concorrência. Mas pequenas e médias empresas ficam em desvantagem, não? Todas elas podem. Aqui já existe na lei a possibilidade da concorrência. Aquele que apresentar o melhor projeto e tiver em condições, ele vai ter o crédito fiscal. Não tem de maneira nenhuma a possibilidade de conglomerado, até porque não tem conglomerado no Brasil ainda de produção de hidrogênio verde. O que tem são conglomerados de produção de energia eólica, energia fotovoltaica, hidrelétrica, por aí. Eu coloquei que a produção de hidrogênio precisa de energia. Você não pode fazer a eletrólise, né, sem energia. Você vai botar dois cátodos aqui de um lado e de outro para separar, então tem que ter energia. Então, o que é que o Brasil é forte? Por que o Brasil é forte nisso? Porque o Brasil tem possibilidade de ter a planta aqui e ter próximo da planta a energia limpa produzida pela eólica ou pela solar. Inclusive, queriam colocar a chamada adicionalidade. Para cada planta de hidrogênio verde ou de baixo carbono, o governo daria incentivo para colocar próximo uma planta de eólica ou solar, incentivada. Não coloquei isso porque, se nós temos energia sobrando, como é que nós vamos incentivar mais, dar mais subsídio para se produzir? Então, não precisava. Então, seria muita colher de chá, né? Então, a letra da lei aí não vai, de maneira nenhuma, ajudar a nenhum conglomerado. Vai ser uma concorrência livre. Agora, a partir de 2028, se tem aí 18,3 bilhões de incentivos que serão oriundos de créditos fiscais através da contribuição social sobre o lucro líquido. Senador, Ernesto Marques está online e quer fazer uma pergunta para o senhor também. Pois não. Ernesto. Bom dia, senador. Bom dia. Senador, o senhor definiu bem, a gente está muito bem na produção de energia, fundamental para fazer o processo de separação que o senhor explicou aí didaticamente. Agora, para transportar, por exemplo, o biocombustível produzido no Oeste, por exemplo, não dá para a gente imaginar que a gente vai ser competitivo transportando isso em caminhão, né? Por que a gente ainda tem esse gargalo na logística, que isso nos atrapalha tanto? Por que
A Ferrovia Centro-Atlântica, por exemplo, rompeu aí, atravessou todo o seu contrato, não investiu o que tinha de investir, desperdiçou 620 quilômetros de ferrovia antiga que podia ser modernizada e agora quer mais 30 anos de contrato. Como é que a gente consegue dar vazão a tanta possibilidade, tanto potencial que a gente tem, mas ao mesmo tempo com a FIOL ainda longe de estar operacional, o Porto Sul também, se fala também nos problemas do Porto de Salvador. Como é que a gente desata esse nó, senador, para dar vazão a tanto potencial? Olha, você tem razão. A questão do transporte está praticamente restrito ao rodoviário, né? Nós temos aí um problema gravíssimo, que é a 242, que sai lá do oeste para chegar aqui no porto de Aratu. E nós teríamos, com a visão lá atrás, não agora, maior ainda, eu tenho discutido muito isso, nós temos uma capacidade muito grande de voltar ao que era a estrada que conduzia os produtos na direção do sul para o norte, que era a hidrovia do Rio São Francisco. Agora, nós falando restabelecer as hidrovias. Eu acho isso fundamental. Saía de Pirapora, eu conheci esse trecho todo. Eu fiz antes de ser político, em 1983, eu sou apaixonado pelo Rio São Francisco. Eu fiz uma caravana com 2 amigos meus, saindo de São Roque de Minas até Propiá e Penedo, onde ali o Rio São Francisco deságua. E seria um modal super importante. Talvez o modal do futuro, se alguém tivesse a visão de fazer as hidrovias Tocantins, Madeira, Rio São Francisco. Mas de todo modo tem que integrar os modais, né? Exatamente. Aí, agora, essa questão das ferrovias, da FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, lá atrás, quando foi feito esse projeto da Ferrovia Oeste-Leste, para fazer o porto de Ilhéus, você poderia tranquilamente vir do oeste e chegar lá ao nível ali, mais ou menos, se eu não me engano, de Caetité, fazer um tipo do entroncamento, de uma entrada, né, de um anel que pudesse entrar para aproveitar, recuperar a FCA e sair no porto de Aratu. Esse é um problema que você toca, Ernesto, que o Brasil ainda não se acertou, já devia, entra o governo e sai o governo, não se acertou, que é a questão do transporte ferroviário feito de uma forma que possa realmente atender e dar uma condição de logística que tenha mais viabilidade, mais rapidez e também tenha um custo operacional menor. Está se lutando para concluir a Ferrovia Oeste-Leste, mas teve problemas, né, graves problemas aí com o contrato inicial. Também uma coisa prejudicou demais esse projeto, que foi a pandemia de 2021, que se estendeu até o final de 2022. Tanto que atrapalhou não só a Ferrovia Oeste-Leste, também a questão da ponte Salvador-Itaparica. Esse projeto da ponte Salvador-Itaparica, se não conseguirmos viabilizar, Salvador vai ficar com um colapso muito grande de entrada de veículos, inclusive para todo tipo de veículos, de porto, de carga, porque só tem uma saída, não tem outra saída. Só tem a outra saída, é o que nós chamamos, inclusive quando eu estava como secretário da infraestrutura, é esse vetor oeste, que sai com a ponte para Itaparica, para chegar lá ao nível do município Rafael Jambeiro, entrar na 242 na direção do oeste. Esses projetos são projetos que precisam ser priorizados a qualquer custo. Tanto esse que você se referiu de forma muito correta, a questão do escoamento da produção de grãos do oeste, e o oeste está avançando muito nisso, aumentando muito a produção. Agora mesmo, tivemos uns 15 dias atrás, eu levei um empresário para o governador, que vai fazer um investimento no oeste de 2 bilhões de reais para a produção de etanol. Até porque a Bahia importa etanol. A Bahia importa etanol, e esse etanol do milho, que já está muito avançado no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, são plantas modernas. Esse empresário vai implantar isso em um ano,
Inclusive, ele vai fazer com recurso próprio, porque ele já é um dos maiores empresários da América. Ele tem no Paraguai, tem também no Mato Grosso. O governador, inclusive, fez uma reunião muito proveitosa com a participação dos secretários da Fazenda, secretários do Desenvolvimento Econômico. Então, a produção vai aumentar e há necessidade de escoamento dessa produção. Nós importamos etanol, a Bahia importa etanol, e é importante que seja autossuficiente com plantas novas a produção de etanol. O etanol, na minha opinião, será o combustível do futuro também. Está nesse projeto que o veneziano Vital do Rega aprovou na quarta-feira. Nós aprovamos 2 projetos importantes para o setor de energia limpa. O etanol, sem dúvida nenhuma, que é uma fonte renovável. E eu, como há pouco falei agora, dele pode tirar tranquilamente o hidrogênio de baixo carbono, que talvez ele seja assim o potencial maior, porque você vê, a fórmula da água é H2O, tem 2 moléculas de oxigênio. O do etanol são 2 de carbono, C2, H6, são 6 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então você tem condição de produzir o hidrogênio e a exportação do hidrogênio será na fórmula da amônia. Da amônia você tira tranquilamente depois para a exportação do hidrogênio. Então, essa questão do transporte de energia, de biocombustíveis, de produção, da soja, do algodão, de todo o setor produtivo, do milho, né? A Bahia não é autossuficiente na produção de milho. Como o Brasil também, às vezes, tem que importar etanol dos Estados Unidos porque não consegue produzir todo o etanol necessário no nosso país. Então, todas essas ações que estão em andamento são ações urgentes para que o Brasil se torne autossuficiente. Um país, quando se torna autossuficiente na produção de energia, ele tem meio caminho andado para avançar, para crescer do ponto de vista econômico e ter aquilo que pode ser ofertado todos os anos aos seus trabalhadores. Senador, estamos conversando aqui com o senador Otto Alencar, do PSD. Levi Vasconcelos, conosco também, quer fazer uma pergunta para o senhor. Otto, me diga uma coisa, eu conheço bem desde o tempo que você era deputado estadual e sei que você é uma das pessoas que mais conhece a Bahia palmo a palmo. E também hoje ocupa uma função que está lá no topo do Senado da República. Aqui na Bahia se diz que com essas novas práticas, né, esse novo rumo do encaminhamento para energia limpa, para hidrogênio verde, tudo, né, sem sujeira, a Bahia vai se transformar na Arábia do Brasil. É isso aí? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um potencial altíssimo, Levi, para a produção de eólica, e já está produzindo muito. A primeira planta de eólica, eu era secretário da infraestrutura. Eu me lembro da pedra fundamental lá em Guanambi, quando nós fizemos. Hoje aquele polo de Guanambi lá produz muita energia eólica. A Bahia tem um potencial de dobrar a produção de eólica e de sol também para fotovoltaica, o solar. A solar, então, o potencial do nosso estado é muito grande. Tem áreas de solar na Bahia que já não precisa fazer nem terraplanagem, porque aqueles tabuleiros bem planos, você chega ali, você pode chegar a colocar, e além disso, além de ter o local, que são áreas já que não precisa derrubar florestas, nenhum tipo de bioma, nem o do Cerrado, nem o da Caatinga, nem o da Mata. E isso é mais no Cerrado, o potencial maior é no Cerrado e na Caatinga. Então você tem áreas planas, além de ter área plana para colocar a placa de solar, você tem vento para amenizar o calor da placa solar. Parece que foi feito para isso, para fazer energia solar, um negócio fantástico, né? E tem a questão da produção também das hidrelétricas aí pelo Rio São Francisco. Nesse ponto da produção das hidrelétricas do Rio São Francisco, o governo vai ter que tomar uma providência, porque nós temos ao longo do Rio São Francisco, são 9 hidrelétricas, a começar por Minas, né? São 2 em Minas e são 7 na Bahia. A começar com Sobradinho e terminando a última lá
de Paulo Afonso IV. São mais 7 aqui na Bahia. Então, nessa questão das hidrelétricas, parece que eu fico brincando às vezes lá no Senado, que eu falo sobre o negócio das águas, né? E ninguém se incomoda com isso. E é um insumo que está desaparecendo a água. Eu que sou do interior e conheço a Bahia, como você falou, quantos rios que eu passo e eram rios perenes e hoje são caminho de areia. Bom, a última eleição mesmo, de 2022, eu passando pelo município de Paratinga, que fica próximo ao Rio São Francisco, na margem do Rio São Francisco, eu conhecia um afluente, que é o Rio Santo Onofre, que corria de ano a ano. Desmataram tanto as margens, deixaram assorear, é um caminho de areia. Porque o homem está destruindo o meio ambiente. Ou por má intenção, como essas queimadas, todas elas, a maioria são criminosas, certo? Criminosas em 2 tipos de crime. Por inconsequência, porque o cara passa no sol e joga uma baga de cigarro e no calor ali vai e faz um incêndio. Ou então, o desmatamento mais criminoso, que você pega uma mata virgem, uma mata úmida, e a mata úmida não pega fogo. Esquece que não pega fogo. Se a mata é única, ela está virgem, úmida, ela está virgem, não adianta você botar fogo que ela não pega. Porque toda a parte de baixo das folhas que caíram estão úmidas. Não pega fogo. O que é que o cara faz para destruir uma mata virgem? Ele manda o sujeito chegar e roçar por baixo o mato pequeno. O mato pequenininho, que a gente chama capoeira minófila, aquelas árvores enormes, embaixo tem um matinho pequeno. Ele corta, ele seca. Quando ele seca, joga fogo, então pega, destrói aquilo ali, ele aí vai lá para legalizar a terra. Esse é que é o grande crime que está se fazendo no Brasil. Já se fez com a Mata Atlântica, agora a próxima é a Floresta Amazônica. E é uma coisa estúpida, completamente absurda. Então, essa questão das hidrelétricas, se não tomar uma providência de preservação de margem de rio, de margem de nascentes e revitalização dos rios, nós vamos ter a falência das hidrelétricas no Brasil, sobretudo no trecho do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco sai de Minas. Ele percorre 2.820 quilômetros de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, até chegar no mar. É um dos rios mais longos do Brasil. Pegando carona nessa sua última fala agora, o Brasil, com esse potencial todo e essas novas possibilidades, acaba sendo muito visado internacionalmente, não? E a política ambiental do Brasil vem recebendo críticas internacionais, especialmente do último governo para cá, diante a gente vê aí desmatamento, a falta de proteção da Amazônia, a Amazônia também invadida aí por garimpeiros clandestinos. Como é que o senhor avalia a política ambiental do Brasil hoje e o que ainda pode ser feito para melhorar a imagem do país internacionalmente? A política ambiental com a ministra Marina da Silva hoje, do ponto de vista dos estabelecimentos de políticas públicas, de gabinete e de se fazer aquilo que é necessário, o diagnóstico está certo. O tratamento e a prevenção é que nós não temos pessoal para isso. É importante que o governo possa utilizar talvez o Exército, falta pessoal para manter uma fiscalização permanente para não acontecer o crime de desmatar, como está acontecendo o desmatamento. Você vê agora essa seca, não é seca lá no norte. Você tem, por exemplo, enchente no Rio Grande do Sul. É ciclo aquele ciclo da enchente no Rio Grande do Sul. Só que lá no Rio Grande do Sul, a história é até muito interessante. Se você me permitir, eu vou contar. Quando os europeus chegaram no Rio Grande do Sul para ocupar o Rio Grande do Sul, tinha lá os nativos, os índios, como tinha aqui na Bahia. Os índios foram para o confronto, porque os índios estavam preocupados aonde eles moravam. Depois teve uma pacificação, o chefe lá dos europeus estavam por lá e tal, o governo da época, foi conversar com os caciques. E disse, você não pode permitir que eu ocupe aqui os vales aqui dos rios? Aí o cacique fez, não pode ocupar os vales dos rios, porque essas terras dos vales dos rios não são nossas, não. São das águas. As nossas é aquela lá de cima. Nós temos as nossas casas no alto. Mas daí quem domina isso é as águas. Já ensinaram lá atrás. Já ensinando lá atrás. O que é que aconteceu com o homem branco que ocupou o Brasil? Desmatar beira de rio,
Por isso você tem hoje umas centenas, milhares de rios desmatados. Na Amazônia, por exemplo, que não tem enchente, tem cheias. O Madeira está cheio, o Rio Negro está cheio, o Xingu está cheio, o Amazonas encheu. Tá? Então, os Tocantins está cheio. Depois tem um período das cheias, das baixas dos rios. Isso é cíclico. Mas o que é que está acontecendo agora? Está acontecendo agora é que o desmatamento desenfreado de parte da Amazônia como um todo. A Amazônia não é só o Brasil, é Bolívia, Venezuela, Colômbia. A Amazônia é muito grande. Pra você ter uma ideia, são 7.505.000 quilômetros quadrados. É muito A Bahia tem 766 quilômetros quadrados. A Amazônia, só a floresta amazônica, que ela é multinacional, ela não é só Brasil, ela sim. É Bolívia, é Venezuela, é Colômbia. São 7.505.000 quilômetros quadrados. É muito grande, entendeu? É um negócio. Então, está se desmatando em vários setores e, com isso, consequentemente, acontecendo o assoreamento. Porque o que é o assoreamento? É o corrimento de terra para dentro da calha do rio. Por que a terra corre para dentro do rio? A areia corre porque se desmatou. Mas por que isso? Porque são as raízes que sustentam o solo para que o solo sustentado não corra para dentro do rio na trovoada forte. Então, todo o assoreamento é consequência do desmatamento. Senador, já na nossa reta final, passar aqui para Ernesto uma última pergunta e Levi também vai fazer mais uma pergunta para o senhor. Ernesto. Senador, a gente comentava aqui mais cedo sobre fake news. E o senhor está falando sobre mudança climática, a necessidade de conter, sobretudo, essa onda criminosa dos incêndios florestais. No fim das contas, a gente sempre cai num ponto comum em relação a questões de saúde. Eu lhe citei agora há pouco a sua atuação na CPI da Covid, etc. Combate à desinformação, senador. Qual é a resposta que o Congresso Nacional pode dar de imediato para isso? Antes que o Supremo comece a legislar e aí se cai de novo no debate sobre interferência de um poder na competência do outro. Por que as matérias que tratam sobre esse assunto não andam na pauta do Congresso Nacional? Olha, nós aprovamos muitas leis nesse sentido que já foram, inclusive, sancionadas, inclusive pelo próprio presidente Lula. Na verdade, olha, Ernesto, a maior fake news, talvez do Brasil agora, das últimas, foi feita comigo. Porque na CPI, o bolsonarismo me colocou em Brasília, nos aviões que eu pegava, em outros estados, como charlatão. Eu não era médico. Eles me transformaram num... Eu tive que provar que era médico. Eu tive que pegar meu diploma de formatura, de residência, de professor, que eu fui quase... Da UFBA. Na UFBA, eu fui professor 20 anos de ortopedia, de medicina, para pegar e encaminhar para mostrar que eu era médico. E eu chegava no aeroporto, eu era chamado de charlatão. Na CPI eu sofri, acho que ninguém conseguiu. Eu acho que era eu, Randolfo, as vítimas, Randolfo, Omar, Humberto Costa e que mais? Elisiane Gama. Eram os mais acionados, porque eu chegava dentro do aeroporto para pegar o avião. Quando eu chegava no aeroporto de Brasília era um drama, porque o cara me chamava de charlatão, me vaiava e tal. Então, a fake news é uma arma que fere a dignidade da pessoa, sobretudo quando ela não tem culpa para pagar, não tem nenhum erro cometido. Quando o cara tem, ele vai se defender, vai constituir advogado. Mas nós aprovamos legislação nesse sentido e essa legislação foi sancionada. Outras nós aprovamos, uma das últimas, o projeto de lei, não me lembro agora, está na Câmara para ser aprovado, que aumenta a pena, que deixa mais clara a pena, certa proibição, mas você vê que a Justiça tem feito, de alguma forma, a suspensão de sites que têm provocado isso de forma muito inconsequente e repetitivo, né? Essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, aliás, o Alexandre de Moraes tem lá um grupo que... olha bem, viu, Levi, o Ernesto, o Jefferson, o Bolsonaro descobriu, para cometer o ato,
para levar vantagem, é fantástico ele. Né? O cara é bom nisso. É campeão. Ele descobriu que bater no Supremo Tribunal dava voto. Então, quando ele reunia aqueles comícios, né, que atacavam o Moraes, um presidente da República tem uma linguagem tosca, errada, de numa multidão chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha, usar esse termo canalha, é porque ele estava, com isso, tendo o que ele queria, que era o voto. Tá? Então ficou agora na cabeça de alguns que bater no juiz dá voto, que eu discordo completamente. Agora, na quarta-feira, quando teve o ataque lá do senador Portinho do Rio, senador Magno Malta, ao Moraes e ao presidente do Senado, ao Pacheco, eu fui para a tribuna para defendê-los. Né? Porque não é possível que você ache que o Moraes é causador do drama. Não é. O drama foi causado pelo 8 de janeiro, que só não teve golpe militar dado pelas forças militares que estavam a favor do Bolsonaro, porque não teve população mobilizada em Salvador, São Paulo, Rio, só foi em Brasília. Se tem nas outras capitais, teria o golpe por aquele grupo pequeno, mas muito influente nas Forças Armadas, inclusive no Exército. Você não tem a menor dúvida, eu vivi isso lá. Eu saí daqui de Salvador, cheguei de manhã no Senado, no dia 9, de madrugada, saí daqui para ir para lá. Quando cheguei lá, estava tudo arrebentado. O Senado todo quebrado, a Câmara toda quebrada. Arrebentaram tudo, com essa ideia de se passar que o governo não existia e que o governo eleito também não ia ter força para resolver o problema. Então, essa questão da fake news nós aprovamos, está na Câmara. Aliás, tem algumas matérias, Ernesto, que estão na Câmara, que nós aprovamos no Senado já há algum tempo, inclusive com o meu voto, com o meu encaminhamento, quando era líder. Uma delas é o fim da prerrogativa de foro. Olha, se a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, eu falo com os deputados aqui da Bahia, chama lá o Lira e bota para votar. O fim do foro privilegiado acaba com a grande maioria do que está acontecendo aí. Porque fica lá dormindo alguns processos com advogados caros, pagos pelos caras para não andar o processo. Nós aprovamos, tem 5 anos. Foi no meu primeiro mandato ainda. O fim do foro privilegiado. Está lá. Está lá na Câmara também a prisão em segunda instância. Então tem algumas coisas que chegam na Câmara e parece que tem um lugar de dormir na Câmara. Acaba não avançando. Que a Câmara passa a ser cama. Vai dormir ali. Então, esse é que é o problema. Senador, para a gente encerrar, Levi Vasconcelos. Vai dormir lá, pô. Levi Vasconcelos quer fazer uma última pergunta para o senhor. Só para ressaltar esse questionamento se Otto foi médico, Otto também teve uma boa educação esportiva e quando ele era jovem foi médico do Vitória, entrava em campo. Mas era outro Vitória. Era outro. Vitória teve Mário Sérgio, Osni, Gibira. Senador Telecal, o senhor conhece ali o Largo 2 de Julho, não conhece? Hein? O Largo 2 de Julho. Demais. Tem lá uma estátua. Demais. Tem uma estátua lá no centro da praça. Serve para senador rubro-negro também chorar no pé do caboclo. Não, eu não estou chorando, não. Estou dizendo que eu fui perto do Vitória no período que o Vitória teve o goleiro da seleção da Argentina, Andrada. Teve o centroavante da Argentina com o centroavante do Vitória, Fischer. Então, eu no banco ganhamos alguns campeonatos. Agora, lamentavelmente, nessa questão do futebol, a prática continua dos presidentes, tanto do Bahia como do Vitória. Bahia diminuiu um pouco agora, do Vitória, de trazer quem não aguenta jogar mais no Sul. Aí traz para jogar no Vitória, você vê, Luiz Adriano, aquele Jean, sinceramente, eu passo 15 dias me preparando e jogo mais bola que o Jean. A prática continua a mesma. Olha, não presta mais para o Internacional de Porto Alegre, traz o Luiz Adriano. Traz para cá. O Jean não presta para o Corinthians, traz para o Vitória. Como se aqui fosse o estuário de quem não presta para jogar no Sul, para jogar no Vitória, jogar no Bahia. Que saudade de Mário Sérgio. Mário Sérgio, Osni, Ribira, Léo Oliveira, que jogou no Vitória, tantos craques jogaram no Vitória, jogaram no Bahia também. Entendeu? Tinha jogadores daqui tanto o Vitória como o Bahia não faz mais na base jogadores que possam ser considerados jogadores craques que resolvam. Se convidar o senador depois de uma rodada de fim de semana para comentar o desempenho aqui do Vitória, do Bahia. Olha, meu problema com o Vitória não é nem meu caso.
Eu tenho 3 netinhos que são Vitória, eu sofro por ele. Quando ele bota, ele bota a camisa do Vitória, o Betinho, o Heitor e o Benício para assistir comigo. Chega no fim do jogo, o meio de campo do Vitória dá o passe pro centroavante do time opositor fazer o gol, brincadeira. É isso mesmo. Mas eu quero saber de você o seguinte, ó. Mas me diga uma coisa, ó. Qual é? Você já tem hoje, em número de prefeitos, o maior partido da Bahia, né? É o PSD. Qual é a sua expectativa com relação às eleições desse ano? Vai sair maior, ainda maior? Eu não sei, olha, nós vamos disputar as eleições com 230 candidatos a prefeitos e prefeitas. São 74 vice-prefeitos em vários partidos. Aliás, o PSD, o partido que o PSD ofereceu mais vice para ajudar foi o PT. Tem 28 vices do PSD para o Partido dos Trabalhadores, que é o maior aliado nosso, é o partido assim, que tem mais assim, convivência com o Jacques, com o Rui, com o Jerônimo, né? Tem uma ótima, já de algum tempo, desde que eu saí do Tribunal de Contas, já são 14 anos. Né? 14 anos nessa estrada, eu saí em 2010, já tenho 14 anos nessa aliança, quando eu não me adaptei ao tribunal, não dava para eu continuar, tinha como, aí eu tive que sair, né? Você me dizia que os tribunais é o lugar de nós arquivarmos os amigos, não conseguiu arquivar ele não. Não, tudo que faz mal à sua cabeça, você deve deixar, né? Não pode continuar, então ficava lá, não nasci para ser juiz, tinha muita dificuldade, aí resolvi sair. Aí eu voltei para a política. Tem 14 anos. Então, nesses 14 anos, a minha convivência com o Partido dos Trabalhadores, todos eles, né, da base em cima, é muito boa. Então, não deu muita dificuldade. Nós estamos agora com 230 candidatos a prefeito e prefeita. Aí, normalmente, nesses casos, você pode fazer 50% disso, 45%, 60% no máximo. Né? Eu não tenho assim, uma previsão de quem vai ganhar, vai perder, porque a eleição se decide no dia. E ela, às vezes, por um lapso verbal, por um gesto, por uma palavra mal colocada, o cara que está na frente cai e perde as eleições. Né? Então, isso acontece muito na Bahia, acontece no Brasil também, em outros lugares. O voto do eleitor no dia é muito surpreendente, né? Muito surpreendente. É a famosa derrapada. Né? Nós temos agora 128, né? 25, né? Prefeitos e prefeitas. A única coisa que eu lutei muito, eu incentivo muito e fiz reuniões ao longo desses 2 anos, depois da eleição do governador Jerônimo, é que eu lutei para ter mais a participação da mulher e não consegui. Nós temos hoje 18 prefeitas e nós vamos, nesses 230, 32 são prefeitos, outros são homens. Então, eu estimulei muito a participação da mulher. O PSD Mulher faz reuniões, estimula a participação da mulher, mas, lamentavelmente, elas precisam participar mais. E essas prefeitas que nós temos hoje, elas são muito bem avaliadas. Tem um prefeita com avaliação aí que vai para a reeleição na espontânea com 65% de voto na espontânea. Quem é? É a prefeita de Lençóis, é uma delas. Todas Vanessa. São bem... Vanessa. Conheço, é uma prefeita boa. Todas são bem avaliadas. Transformou o município de Lençóis, né? Trabalho Senador Otto Alencar, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Volte mais, inclusive para falar mais de futebol, né? E também política, pode chamar. Eu gosto muito de política. Agora está fervilhando a Câmara e o Senado, na sucessão, né? Aliás, a gente acabou não falando disso. Teve essa Sim, qual é a sua chance aí nesse jogo? Essa surpresa aí do Hugo... Não foi surpresa. Todo mundo sabia que o Hugo Mota era aquele Técio, né, que estava ali escondidinho, para na hora que tivesse algum confronto, vai ser o Hugo Mota. Só que me parece que houve uma reação, porque o Brito não retirou a candidatura, eu tive com o Kassab quarta-feira, eu olhei para os olhos dele e disse, olha, te conheço há 30 e tantos anos, você é meu amigo. Desde 89, quando eu apoiei aqui na Bahia o Afif. Lembra qual é a Afif? Eu fui o único deputado que apoiou a Afif aqui. E ele ficou meu amigo desse tempo para cá. Digo, olha para aqui, vai tirar o Brito? Ele fez, não vou tirar. Olha de novo, não vai tirar não? Não. Então não vou tirar. Então botaram o Hugo Mota, o Brito continua, o Elmar está reagindo. E qual é a sua aposta? Não sei, acho que
vai ter que encontrar uma saída. O Centrão se dividiu, aí vai ter que esperar um pouco. Elmar perdeu força? Não posso fazer essa avaliação. Ele tinha a expectativa que fosse anunciado pelo Arthur Lira, que é um grande eleitor. Mas Arthur chamou para conversar, não, parece que tentou... O Arthur optou pelo Hugo Mota. Exatamente. Tanto é que foi o Hugo Mota que foi conduzido por ele para conversar com Lula. Eu não sei se... É possível que não sobre para algum baiano. Olha, eu espero que sobre para algum baiano. O meu candidato, abertamente, é o Antônio Brito, que tem todas as condições, tudo que é necessário para um presidente, ele tem. Experiência, vivência, uma pessoa muito correta, um comportamento político e parlamentar muito sério, né? E aí, lá no Senado ainda está sem virtual vencedor ainda, não tem candidatura posta, né? O meu partido, nós temos 15, com o Pacheco, né? Foi colocada a candidatura da senadora Elisiane Gama, do Maranhão. O senhor não se lança candidato, não? Eu sou lançado por muitos amigos meus, muito que até me surpreende. Não é do meu grupo, eu passo e o cara vem cá, olha aqui para mim. Você vai ser candidato? Você quer ser candidato? Se você me apoiar, eu quero ser. Eu quero ser para ganhar, não quero... Não dá para entrar para perder, né? Porque a Casa Legislativa, Jefferson, você não pode conduzir seus colegas para uma derrota. Porque quando você conduz, o presidente que assume, ele naturalmente passa a ter uma preferência por quem ajudou ele. Aí as melhores comissões vão para... O grupo que o apoiou e tal, e aí quem ficou e perde sofre um pouco, sabe? Eu fui presidente da Assembleia, me elegi presidente da Assembleia com 59 votos. Só 3 votos foram contra mim. E esses meus colegas que votaram contra mim, eles falaram comigo. Eu não vou citar o nome, mas falaram comigo. Mas eu os tratei muito bem. Não discriminei, todos participavam da mesa. E naquela época, em 95, depois da eleição de 94, o senador Antônio Carlos, ele achava que a mesa diretora da Assembleia tinha que ser toda dele, né, carlista, né? Os sete integrantes, sim. Aí eu fui chamado para ser, porque eu fui mais votado naquela época, eu tive 104 mil votos para deputado estadual, aí fui chamado para ser o presidente. Aí propus a ele e ao contrário do que muita gente pensava, um bom argumento convenceu Antônio Carlos. Eu disse, vamos fazer uma mesa aqui com participação da oposição. Disse, quem são os oposicionistas? Não, nós vamos fazer 5 governistas e 3 oposicionistas. Aí eu indiquei os 3 oposicionistas. Quem são os 3 oposicionistas que você quer colocar na mesa? Eu digo, olha, Cristóvão Ferreira. Ele, tá tudo bem. Marcelo Nilo, deu um pinote. Mas aceitou. E depois o do PT. Guilherme, aquele foi prefeito de Conquista. Menezes. Guilherme Menezes. É Menezes também, né? Guilherme Menezes, do PT. Ele disse, do PT? Sim, senhor, do PT. Ele disse, faça a responsabilidade da sua, se der problema. Aí ele aceitou. Então, pela primeira vez assim, aceitou uma mesa eclética, né, com o Cristóvão Ferreira, que era no Partido Cristão, parece, daqueles partidos, o Marcelo Nilo, que era do PSDB, e o Guilherme Menezes, que era do Partido dos Trabalhadores. E convivemos bem. Os 3 que não votaram contra mim, eu perdoei logo. eu fui naquela frase de JK, né? O último assim, livro escrito da biografia dele foi por aquele jornalista e escritor Paulo Bojunga. E nesse livro de Paulo Bojunga tem uma frase de JK que é lapidar, na minha opinião. JK diz o seguinte: o perdão é a maior virtude quando você tem um objetivo a alcançar. Você quer ser alguma coisa na frente, sai perdoando. Porque sair batendo, você não vai para lugar nenhum. A frase de JK todo mundo devia ouvi-la, sabe? Muito bem, senador Otto Alencar, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, Celso, obrigado. Se você convidar, eu estarei aqui, beleza? É um prazer lhe ver. O mais decente da política eu conheço. Quando não eu fico calado. Fica calado. Senador, um abraço mais uma vez. Eu que agradeço. 8h16 agora.